Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 16. Diz-nos assim o texto sagrado. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que no 7º dia morreu a criança. E temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Porque diziam, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa, pediu pão e lhe puseram pão e comeu. Amém? Queridos e amados irmãos, nós estamos diante de uma história um tanto quanto triste, todas as vezes que lemos a maneira em que Davi teve que enfrentar este problema, a gente fica comovido por tudo que acontece, tudo que aconteceu na história da perca deste filho. Mas para que nós possamos compreender o que Deus tem para nós nesta noite, eu quero voltar um pouco atrás, falando um pouco sobre o início da trajetória de Davi. Porque Davi vem para substituir um rei que não havia sido bem sucedido. Eu quero falar também sobre Saul, porque Saul vai se tornar rei em Israel para atender um anseio que havia no meio do povo. O povo desejava ter um rei. Eles estavam sendo governados por Deus em um regime teocrático, onde Deus governa o povo, por mais que usando os seus servos, juízes, dando a eles a orientação. Mas o povo, olhando para as outras nações, queriam também ter um regime monarca, e eles desejam ter um rei. Deus então vai atender o anseio do povo e vai dar a eles Saul. A escolha de Saul vem de Deus. O começo de Saul é um começo um tanto quanto bom. Se você analisar os passos de Saul no seu início, você verá que ele era um homem aparentemente bom no seu trato e no seu lidar. O problema de Saul não é o seu começo, mas é o seu final. Existe um adágio popular que diz, quer conhecer um homem, dê poder a ele, e você saberá quem ele é. O problema de Saul foi não saber lidar com o poder. Ele não soube administrar a autoridade que estava sobre si, e com isso passou a não observar os preceitos do Senhor, passou a não ter a atenção nas orientações que a sua liderança espiritual Samuel lhe passava, e passou a desprezar os princípios da palavra de Deus. Com isso, ele chega à loucura de um dia aguardando Samuel em uma viagem. A Bíblia diz que o profeta tarda em chegar, e ele vai diante do povo, oferece sacrifícios e faz o trabalho sacerdotal. Quando Samuel se achega e vê que ele havia sacrificado, é como se Samuel enxergasse nele uma espécie de maluquice. Que autoridade é essa que está sobre você? O que é que você fez? Ele diz, eu estava preocupado com o povo, porque o povo estava com medo, os reis estavam cercando, a guerra está aí, e eu acabei sacrificando. É alguém que não se importa com os princípios que estão estabelecidos. Mais adiante, Deus vai dar uma ordem a Saul, dizendo que ele deveria destruir os amalequitas, mas a Bíblia Sagrada diz que ele vai para a guerra,
E com a oportunidade de destruir uma gente que havia feito muito mal para a nação de Israel, ele tem a oportunidade de cumprir a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que ele cumpre parcialmente. Os servos, os soldados, os pobres, ele destrói. O rei, ele mantém vivo, porque pensava ele em ter alianças futuras. E se não bastasse os despojos que também deveriam ser destruídos, ele toma para si. Quando o profeta Samuel se apresenta diante de Saul, ele vai dar uma desculpa, mas antes da desculpa, ele coloca uma capa de falsidade e diz ao profeta: cumpri aquilo que Deus estabeleceu que eu deveria cumprir, cumpri o mandato do Senhor. Mas ele foi tão sem sorte que enquanto ele fala, algum animal deu um mugido onde estava escondido, e o profeta diz: que mugido é esse? Que animais são esses? E ele diz: eu temi o povo, porque eles queriam tomar os despojos para sacrificar a Deus, e eu acabei fazendo o que o povo queria. Um líder que está se tornando fraco, um líder que está se tornando pragmático, um líder que não está preocupado com o que é certo, mas com a sua popularidade. Samuel então vai receber a orientação de Deus, de que ele estava sendo rejeitado. Deus não queria mais Saul. A Bíblia diz então que Saul vai se enfurecer ao ponto de rasgar as vestes do profeta Samuel. Samuel diz a ele: como você rasgou a minha veste, assim o Senhor está rasgando o teu reino e está dando a alguém que é melhor do que você. É interessante lembrar que Deus já tem uma escolha. Deus já tem alguém que é melhor do que Saul. Deus já está observando alguém que está sobre os seus olhos. A Bíblia diz em Salmos que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo, contemplando os fiéis da terra. Ei, se você tem vivido em fidelidade diante de Deus, não temas, porque Deus te conhece por dentro e por fora. Deus sabe o teu deitar e o seu levantar. No tempo de Deus haverá uma oportunidade para a tua vida. No tempo de Deus Ele se revelará a tua história. No tempo de Deus as portas se abrirão, porque enquanto tem alguém brincando com os princípios, enquanto tem alguém que despreza a lei de Deus, Ele tem contemplado a tua vida, e já já Ele revelará a todos que tu és escolha de Deus, e ponto final. A Bíblia diz então que este jovem é escolhido, e a escolha de Davi virá de Deus. Ela ainda não estava revelada, ela ainda não havia sido revelada ao coração do próprio profeta, mas antes que o profeta soubesse, Deus já sabia quem era a sua escolha para a substituição deste que foi rejeitado. E aqui mora um conselho, porque nós precisamos observar um pouco sobre Saul e Davi, para entender que Saul dormiu servo e acorda rei, e ele não sabe lidar com as suas adversidades. Mas Davi cresceu, trabalhando no campo atrás das ovelhas, e Deus usava o seu sofrimento para prepará-lo. O que tem de gente que alcança com rapidez, mas não consegue ir até o fim, porque não basta chegar, tem que permanecer e terminar com excelência. Deus não está preocupado apenas como você tem iniciado a sua trajetória. O interesse de Deus é como você vai terminar a sua história. Termine com excelência, termine servindo a Deus, termine sendo fiel, termine honrando o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus dá uma orientação ao profeta Samuel: desce à casa de Jessé, porque lá provém um rei. E então ele tem até medo: como que eu vou à casa de Jessé? E de repente, se Saul descobre, eu posso ter um problema. E Deus vai dar até a revelação do que fazer. Diga que vai sacrificar, afinal de contas, tu é sacerdote, você vive sacrificando de lugar em lugar, vai sacrificar. E ele foi. Chegando na casa de Jessé, é interessante porque a casa de Jessé, ela vai nos dar pelo menos 3 lições. Pois a Bíblia diz que ele chega diante deles.
pessoal está preocupado. Afinal de contas, a autoridade que estava sobre Samuel era algo diferente para todos eles. Eles não tinham um diálogo tranquilo, ou um relacionamento simples, assim, comum. Não, ele era o homem de Deus, o representante de Deus. Já imaginou quando a gente vai falar com o pastor presidente? A gente fica tudo meio com medo, assim, temeroso, porque tem autoridade sobre ele, a autoridade de Deus. E eles então estão, será que é de paz a vinda desse homem? E Samuel diz, não, fique em paz, porque a minha vinda é de paz, eu vim aqui escolher um rei. Parece que eu vejo Jessé feliz da vida. Já imaginou para um pai? Que pai que não quer ter um filho recebendo a bênção que vem das mãos de um profeta e que este vai se tornar um homem grande dentro de uma nação? A Bíblia então vai dizer que o pai prepara os seus melhores filhos, a sua ótica, e ele prepara os filhos para que eles possam ser agradáveis ao olhar do profeta. De repente entra Eliabe, melhor dizendo, o primeiro, Eliabe. Entrou Eliabe. Parece que eu vejo um jovem alto, másculo, bonito, cara de rei. Quando ele entrou, Samuel olhou e disse, eis aí o rei de Israel. Quando ele vai se levantar para ungir, Deus vai nos ensinar a primeira lição na casa de Jessé. Deus diz, não é este Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o que está dentro do coração. A primeira lição que aprendemos na casa de Jessé é que Deus não enxerga como o homem enxerga. Se Deus enxergasse como o homem enxerga, eu nunca estaria aqui, porque nasci e cresci numa cidadezinha de 1000 habitantes no interior do Paraná. Se Deus enxergasse como o homem enxerga, talvez nem você estivesse aqui, mas Deus não vê como o homem vê. Deus olha o que há dentro do coração do homem. Deus olha o que há dentro da tua vida, o que há dentro de você. Deus te conhece no íntimo. Não é este Samuel. E a Bíblia diz então que o Samuel se contém. Passa o segundo, Abinadab, não é. Samá, não é. Os demais filhos, não é. O profeta se preocupa. Querido Jessé, acabaram-se os jovens? Olha, irmãos, até o pai não cria mais. Acabou. Tem um, mas está lá no campo, cuidando das ovelhas. E o profeta tem que olhar para ele e dizer, então manda chamar, porque ainda não é nenhum destes que o Senhor escolheu. Escute bem, ele não foi escolhido nem para estar na reunião de honra, ele não foi escolhido nem para estar na mesa sentado com a própria família, porque para aqueles que lá estavam, ele não passava de um cuidador de ovelhas. Mas mal sabia Davi que Deus é quem havia enviado aquele urso para matar a ovelha, e ele foi, tomou a ovelha da boca do urso e o destruiu. Era Deus quem enviava o leão, e ele ia para cima do leão, destruía o leão, e ninguém tocava nas ovelhas, mas era Deus dizendo, enquanto você vai lutando eu te preparo, enquanto você repousa debaixo dessa árvore, tocando a sua harpa, eu te preparo, porque coisa grande eu tenho contigo na terra. Tu não entende o caminho que tu tens passado, tu não entende por onde Deus tem te levado, tu não entende os acontecimentos da tua vida, mas é Deus dizendo, eu estou te preparando, eu estou te preparando, eu estou te preparando. Pastor João Paulo, mas ninguém me convidou para a festa, eu não fui chamado para a reunião de honraria, eu não estou na mesa dos grandes. Fica tranquilo, porque se tu fores a escolha de Deus, vai parar a festa e vão te mandar chamar. Se tu fores a escolha de Deus, ninguém come, ninguém festeja enquanto você não chegar. Manda chamar, chama o menino. E parece que eu vejo o bonitão, másculo, viril, indo para o campo, dizendo, Davi, ele não sabe o que aconteceu. Se nem a gente passou, dificilmente você vai passar, mas vamos lá, porque mandou chamar. E parece que eu vejo, irmãos, você já foi para uma roça? Eu cresci na roça. Você imaginou o cheiro de ovelha que estava naquele rapaz?
E ele vem, talvez, quem sabe, cheio de carrapicho, sei lá o que tinha na roupa dele, qual era o cheiro que ele tinha, se ele tinha cheiro de xixi de ovelha, eu não sei o que cheiro que ele tinha, mas ele foi! Quando ele entrou dentro da casa, o Samuel continuou sentado. Parece que eu vejo o Samuel dizendo, se Deus não aprovou os outros, acho que não vai ser esse aí. Mas a voz de Deus bradou dentro da casa. Aleluia. Levanta e unge-o, porque é este mesmo. A primeira lição que eu vejo na casa de Jessé é que Deus não vê como o homem vê. A segunda lição que eu aprendo é que Deus escolhe o menor. A terceira lição que eu aprendo, Ele escolhe quem está trabalhando no serviço que ninguém valoriza. Talvez você está fazendo para o reino o que ninguém quer fazer, porque não te dá reconhecimento e destaque. Continua, porque Ele está te vendo e vai mandar chamar. Está te vendo e vai mandar chamar. Diga para quem está ao seu lado, Deus vai te mandar chamar. Eu sinto uma autoridade de Deus aqui, e eu tenho certeza da palavra profética que Ele ministra ao meu coração durante todo este dia. Eu vim aqui entregar uma profecia para a tua vida, porque eu vejo Deus levantando pessoas. 2020 não será marcado pelo ano das mortes na tua vida. 2020 não será marcado por um ano fatídico na sua história. 2020 não será marcado pelo ano do caos. Aguarde a surpresa de Deus, porque o ano não terminou. E se Deus marcou a tua vitória para dezembro, por que desistir em novembro? Continua crente, continua firme, porque eu recebo uma autoridade para profetizar. Deus vai levantar-se ao teu respeito. Deus tem você como escolha. Aguarde Deus chamar. Aguarde Deus chamar, porque Ele vai te chamar. Ele vai te chamar. Ele vai te chamar. Quem pode dar um glória? Ofereça o melhor glória que você tiver nessa noite, ofereça, porque Deus vai mandar chamar. Eu não sei aonde Ele vai mandar chamar, eu não sei aonde, mas Deus vai mandar chamar. E este jovem vai ter que enfrentar uma realidade. Qual é a realidade? Alguém que recebeu a imposição de mãos. A Bíblia diz que quando o óleo desce, o Espírito de Deus se apoderou dele. Você tem ideia do que é isso? O Espírito de Deus se apoderar de alguém? É como se o Espírito dissesse: Davi, a partir de hoje, tu és meu. Só que terminou, come alguma coisinha, e o que eu faço? Volta para o campo, continua cuidando das suas ovelhas. E aqui mora um grande problema, porque a nossa geração é imediatista. A nossa geração é a geração do micro-ondas, que gosta de tudo rápido, preparo rápido. A nossa geração quer desfrutar de tudo que Deus tem. É pessoas querendo níveis elevadíssimos, posição altíssima, mas pouco preparo, porque não querem aguardar o tempo de Deus. Mas eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Uma coisa é receber a bênção e a unção, outra coisa é receber o reconhecimento. Enquanto o reconhecimento não chega, continua sendo quem tu és, mas com a certeza de que a bênção de Deus está sobre você. Parece que eu vejo Davi voltando para cuidar de ovelha, mas falando para si mesmo: estou cuidando de ovelha, mas daqui uns dias serei rei de Israel. Estou cuidando de ovelha, mas daqui um dia Deus me colocará onde Ele prometeu. Qual é a grande dificuldade das pessoas? Que entre a promessa e a realização há um grande espaço de tempo. E parece às vezes que Deus vem com uma palavra e diz:
vou fazer isso na sua vida, vou te colocar em tal lugar, vou realizar na sua vida, vou exaltar você entre as pessoas. E aí a gente pensa, poxa vida, agora sim. Mas os dias vão passando e parece que em vez da gente ir para o cumprimento das promessas, parece que a gente vai voltando um pouquinho atrás ainda para mais distante das promessas. Parece que é contraditório. Parece que Deus falou alguma coisa que ao olhar humano parece uma insanidade. Não tem como acontecer. Mas Deus contraria a lógica para cumprir na tua vida. Deus não precisa de nada da terra para realizar o plano do céu. Deus não precisa das tuas condições para te fazer o que Ele quer fazer. Deus só está aguardando o tempo. É porque tu não estás preparado. Então deixa Deus desenvolver em você resiliência, deixa Deus desenvolver em você capacidade, maturidade, deixa Deus desenvolver em você estrutura, porque quando a bênção de Deus chegar, tu não vai ser como Saul que recebeu e perdeu, tu vai ser alguém que vai zelar do que Deus entregou, tu serás alguém que vai honrar o nome de Deus e vai ir até o fim naquilo que Deus confiou. Deus está nos preparando. Você pode dizer isso profeticamente para quem está ao seu lado? Deus está te preparando. Esse moço está na roça, está no campo, e um dia desses o pai chega para ele e diz, obrigado. Seus irmãos foram para a guerra, e eu preciso que você vá levar comida aos irmãos. Lá na roça a gente dizia, vai levar marmita. Agora veja a humildade do garoto, porque ele poderia olhar para o pai e dizer assim, o senhor sabe, né? O senhor sabe que Samuel veio aqui e eu fui o escolhido. Eu sou rei, fora do trono, mas sou. Ele nem pensa nisso. O que é para fazer, papai? Levar a marmita dos irmãos. Então me dá aqui, porque eu vou levar com alegria. E parece que eu vejo ele indo cantando. Quando ele chega onde estavam os soldados de Israel, a Bíblia diz que os filisteus haviam feito uma espécie de cerco. Eles estavam afrontando e encurralando o povo de Israel. E havia um gigante que gritava, dai-me um homem que seja homem de verdade, com coragem para lutar comigo. Eu espero um homem. E tinha uns homens debaixo das cadeiras, outros escondidos atrás do... Não, eu sou um homem, mas não quero. Misericórdia, um homem gigante, não, deixa para lá. E o Saul ainda estava em exercício, e ele olha e está ali fazendo a postura, mas não acha ninguém. E o rapazinho chegou com a marmita, entregou a quem é de direito, e escutou o homem gritando, dai-me um homem, dai-me um homem, dai-me um homem. Aquelas palavras veio como flecha no coração de Davi. E Davi olha para Saul e diz, eu irei contra ele e vou vencer ele em nome do Senhor. Quando olharam para ele, disseram, você está maluco, você ainda é um garoto, você não tem estrutura física para lutar contra ele. Se nem os que são preparados na guerra têm coragem de enfrentá-lo, é você ir e ele vai te despedaçar. A Bíblia diz que ele é cheio de autoridade, porque o Espírito já estava sobre ele. Ele diz, não vai destruir coisa nenhuma, porque veio até a mim um urso para matar a ovelha. Eu tirei a ovelha, livrei da boca dele e o destruí. Veio o urso, eu também matei. Eu vou contra ele em nome do Senhor e o Senhor me dará vitória. Saul então diz, então pega a minha armadura e vai.
Ele colocou a armadura e ficou todo assim, não consigo nem andar com isso aqui. E parece que eu vejo Deus lá de cima dizendo, tu não vai usar a armadura dele. Porque se tu usar a armadura dele, ele vai dizer, venceu por causa da minha armadura. Tira isso, e a Bíblia diz que ele disse assim, ó, tira essa coisa de mim, porque eu não consigo lutar com as tuas armas. Deixa eu pegar a minha funda. Foi lá, pegou algumas pedrinhas na beira do riacho. E quando ele vai em direção do gigante, irmão, baixinho, mas cheio de coragem. Porque todo baixinho é ousado, você nunca percebeu? E ele vai diante daquele gigante, e o gigante começa a dizer, ei, eu sou algum cão para você vir a mim com um pedaço de pedra e madeira? Não, não vem assim. Ele diz, não, você não está entendendo. Eu vou a ti em nome do Senhor. Eu vou te vencer em nome do Senhor. Quer vencer o teu gigante? Quer vencer a tua guerra? Para de ficar contando com a tua habilidade. Para de ficar contando com a tua sabedoria. Para de ficar contando como se você fosse o melhor naquilo que faz. Vai até Ele em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor. É por isso que tem muito crente que perde batalha, porque no meio da guerra fica tentando ver que é o bom naquilo que faz. Mas se renda à autoridade de Deus. Eu vou vencer o problema em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. E ó, quando ele lançou a pedra, irmão, eu não sei que peso que Jeová colocou na pedra, mas quando bateu na testa, caiu. Mas não caiu para trás como seria a naturalidade das coisas. Caiu para frente, como se Deus estivesse dando um empurrão, dizendo, cai porque chegou a tua hora. O meu ungido está aí diante de você. Irmão, matou o gigante, cortou a cabeça e voltou honrado como aquele que confia em Deus. Talvez alguém está olhando para você e dizendo, esse aí não vence, porque o desafio que está na frente dele é impossível. Mas eles não sabem que você com Deus é maioria. Vai vencer, vai vencer, vai vencer, e vai voltar com a cabeça do gigante. Aí começou um problema para Davi, porque ainda não é a hora, faz parte do processo. Não chegou a hora, mas ele já começa a ser amado. E as mulheres começaram a cantar um coro. Saul, seus milhares, mas Davi, os seus 10 milhares. Quando Saul escuta isso, a Bíblia diz que o ciúme maligno entrou dentro dele. E ele pensou com si mesmo, só falta o trono. A única coisa que falta para esse jovem é o trono, porque ele está sendo aclamado pelo povo. E agora, eu não vou me ater aqui, porque eu preciso chegar onde eu tenho que dizer hoje. Mas a Bíblia vai nos dizer de uma saga de perseguição de Saul contra Davi. Mas a Bíblia mostra um Davi que confia em Deus e aguarda o tempo. Por muitas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul. E os amigos dele, soldados, diziam, ei rei, olha a palavra profética, eis que o Senhor entregou Saul nas tuas mãos, mata. E ele dizia, quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Vamos embora. Corta só um pedaço da orla da roupa para que ele saiba que a gente passou, mas não quis tocar, porque ele, do jeito que está, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Não manche as tuas mãos com sangue, não faça nada que venha desprestigiar a tua vitória lá na frente. Aguarde o tempo de Deus e vai seguindo. O que Deus tem para chegar na tua vida não serve na vida de mais ninguém. O que tem para acontecer
acontecer na tua história, não acontecerá na vida de mais ninguém. O que Deus programou para a tua vida, ninguém mais vai vivenciar isso. A porta que Deus abriu para você passar, ninguém passará por ela. Ela é sua, ela é sua, ela é sua. Perseguido, os anos passou e o Saul acabou se destruindo sozinho. Porque lá na roça já diziam que fruto podre cai sozinho. Você não precisa derrubar, não precisa fazer nada, é só aguardar o tempo. Vai cair. Caiu. E o Davi vem se tornar rei. Primeiro de Judá, depois de todo Israel. O Davi vai tendo vitórias, incontáveis vitórias, e se torna o homem mais amado e mais poderoso. Aqui agora, eu falo de um homem que teve realizações. O Davi alcançou o seu sonho, rei. O Davi alcançou o título vencedor. Todas as batalhas que entra, vence. O Davi é aclamado pelo povo. Só que o Davi sofre algumas questões dentro de casa. Observem que Davi foi o único que se preocupou em trazer de volta a arca, que era símbolo da presença de Deus. Tentou uma vez, foi mal sucedido por falta de habilidade com o trato. Tentou a segunda vez, conseguiu. E quando ele volta para sua casa, a Bíblia Sagrada vai apresentar que a sua mulher, Mical, ela olha da janela do palácio e vê o Davi que dança, que baila e se alegra. Você consegue imaginar um rei que é ovacionado pelo povo, tira as vestes reais, fica com trajes comuns, tira a coroa e vai atrás com o povo, dançando e bailando de alegria na presença de Deus. E o povo, quando vê um rei diante deles, o povo diz: que homem é esse? Esse homem é humilde, esse homem se preocupa com as coisas de Deus. Ele conseguiu a arca, e a estima por Davi só aumenta. Mas a Bíblia diz que a sua própria mulher está da janela. 2 Samuel 6,16 diz que sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, que era filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia bailando e saltando, o desprezou. Não é esse o rei de Israel? Não é esse o homem mais poderoso em Israel? Por que é que baila? Por que é que desce a esse nível? Por que é que faz isto? E desprezou Davi. Mas quando ela desprezou Davi, mais adiante o texto vai nos fazer entender que Deus também a desprezou, porque nunca mais, ou melhor, nunca pôde gerar por conta desse desprezo. Diz a Bíblia Sagrada, Davi está conquistando, realizando, mas existem algumas falhas. E aqui mora um problema para você, para mim, para nós. O que é que você faz? Ou quem você se torna depois que você alcança a vitória que você tanto deseja? A psicologia diz que nós, ante as conquistas e vitórias, temos uma tendência de desenvolvermos um relaxamento nos esforços. Eu já conquistei, eu já alcancei, eu não preciso ser tão como era. E os dias vão passando. E Davi deveria ir para uma guerra e não foi. E eu já passei horas diante da Bíblia tentando entender o que leva Davi a não ir para a guerra, se toda a sua história é marcada pela convicção e força que tem de guerreiro.
o que Davi está fazendo em casa. Você já parou para imaginar? Porque ele alcançou tudo, mas está desenvolvendo uma batalha emocional. Porque agora tudo que vive não tem mais sentido. É como se já não tivesse o prazer na guerra, é como se já não tivesse a disposição para sair, é como se já não tivesse sentido muitas coisas que estão acontecendo. Eu já me deparei com muitas pessoas que alcançaram tantas coisas de Deus, e depois de alcançar, diz assim, parece que perdeu aquele prazer, aquela disposição, parece que não é mais a mesma coisa, porque foi caindo num ostracismo, foi a cada dia se estagnando e parando, e a Bíblia vai nos dizer que Davi vai pecar. E aqui é um problema, porque a psicologia diz também que as traições nascem das decepções. Toda traição começa em uma decepção. Nem todos que se decepcionam traem, mas todos que traem primeiro se decepcionam. Davi vai cometer um erro porque ele se decepciona, e aí não está atento ao diabo que bate no coração para lançar a oportunidade. A Bíblia diz que ele vai para a sacada, vê uma mulher se banhando, se apaixona por ela, pede para trazer, ele ama ela, mas ela tem dono. E o pior não é o pecado do adultério. Depois disso, ele ainda arruma um jeito para que o marido dela seja morto na guerra, para que ele pudesse possuí-la legitimamente. Você conhece a história de Core Salteado. E depois disso o texto diz que o Senhor reprovou a atitude de Davi. Você pode ser quem for. Você pode estar na posição que estiver. Você pode ter o reconhecimento que tiver. Você pode se transformar na pessoa mais importante da terra. Deus não aprovará os seus erros. Deus não aprovará os seus pecados. Deus não aprovará os seus deslizes. Deus continuará como justo, com base na justiça. E depois de acontecer tudo o que aconteceu, Deus toma um profeta que vai falar com ele. E o profeta chega e conta uma prosopopeia, conta uma alegoria, uma figura de linguagem a ele. E diz: rei, havia um homem com apenas uma ovelha, e o outro tinha muitas. Veio um viajante, e aquele que tinha muitas tomou a única ovelha do pobre e deixou ele em uma situação difícil. A Bíblia diz então que o rei se enfurece. Digno do que é esse homem, rei? E ele grita: digno de morte! O profeta levanta o dedo e diz a ele: tu és este homem. Oramai, orabahashurianda. Quando Davi escuta a voz do profeta, ele poderia usar a autoridade que tem para dizer aos seus servos, aos seus criados: traz a guarda, leva este maluco que está intentando uma acusação infundada contra mim, leve ele, mate ele, destrua ele. Ele poderia manter uma pose, ele poderia manter uma aparência, ele poderia viver envolvido em uma hipocrisia para dizer que não era verdade. Mas quando o profeta diz a história e revela o pecado, a Bíblia diz que ele responde: pequei contra Deus, pequei contra os céus. O profeta vai dizer a ele: calma, Davi, Deus te perdoa, ele não vai te matar. É como se Davi dissesse: o negócio não é mais com você. E ele vai fazer a oração do Salmo 51 dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Santo Espírito, torna a dar-me alegria da tua salvação e me sustém com o espírito voluntário. Era como se ele estivesse dizendo: não tem mais nada contigo, agora é com Deus, é com Deus, é com Deus, é com Deus, é com Deus. Sabe qual é o segredo de Davi?
é que ele não tinha dificuldades para se arrepender. A gente vive num tempo onde as pessoas não se arrependem mais. Quando você confronta alguma pessoa com alguma verdade, eu sou pastor, aconselho, dou a cada dia conselho a pessoas. O pastor está aqui, sabe do que eu estou falando, e você mostra o erro para alguém, as pessoas vêm com milhares de desculpas. Isso aí aconteceu por causa disso, por causa daquilo, mas na verdade eles querem se isentar do problema, e Deus está procurando verdadeiros adoradores que façam como Davi. Eu não vou mascarar, eu não vou enganar. Pequei, muda-me, Senhor, e me levanta novamente, e me levanta novamente, me levanta de novo. Dentro da igreja não pode haver um exército de juízes. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: examine-se o homem, aos irmãos, aos que pecaram, não a si mesmo. Eu não posso ser juiz de ninguém, eu tenho que ser juiz de mim mesmo. O Evangelho é um espelho que me mostra todos os dias aonde eu preciso melhorar. Eu preciso ouvir palavra, eu preciso ouvir mensagem, eu preciso olhar para essa palavra e ver o que precisa melhorar na tua vida. Não espere Deus levantar alguém para falar contigo. Ouça a palavra e muda, melhore, se transforme em alguém melhor. Ele se quebranta e Deus perdoa. Não há o que você possa fazer para Deus te amar menos. Ah, pastor, cometi um pecado, fiz tantos erros e agora Deus não me ama mais. Não existe isso. Não há o que você possa fazer para que Deus te ame mais. Agora eu vou jejuar 7 vezes na semana. Agora eu vou orar todos os dias, 3 horas por dia, e Deus vai me amar mais. Não! Ele simplesmente te ama. Então não importa como eu vou viver, pastor, claro que importa. A maneira que você vai viver determinará como será a sua vida, se de bênção ou de maldição. Mas o amor de Deus por você não muda. O profeta diz: ó, Deus está te perdoando, mas o menino vai morrer. Saindo o profeta, a Bíblia diz que Deus feriu o menino e o menino adoeceu. Consequência do pecado, uma sentença foi dada por Deus: vai morrer. Davi, ele está diante de um infortúnio. Ele está diante de uma calamidade pessoal. Ele está diante de um colapso emocional, porque tudo aquele turbilhão de coisas é resultado das suas ações. E o que é que se faz diante de uma calamidade? O que é que se faz diante de um infortúnio? O que é que se faz diante do caos? Eu anotei aqui pelo menos, não sei se dará tempo, mas pelo menos 5 coisas, atitudes que tem que se ter numa hora dessa. E a primeira atitude que Davi tem é reconhecer a existência do problema que é seu. Quando ele escuta que o menino vai morrer e percebe que o menino já adoeceu, a Bíblia diz que novamente ele tira as vestes reais e se lança em terra. Ele deixa a coroa de lado, não quer comida. E a Bíblia diz que ele chora, lamenta e clama por misericórdia diante de Deus. Tem pessoas que, ainda que não seja consequência de pecado, mas diante do infortúnio e da calamidade, querem maquiar as coisas. Está com um problema, o problema é grave, e fica fingindo que nada está acontecendo. No meio do caos, vai para o chão, coloca a tua boca no pó. Quem sabe assim haverá misericórdia. Reconheça o problema. E ele se tornou em alguém inconsolável. Observem que os seus servos vieram, seguraram ele pelo braço. Levanta, Davi,
E ele rejeitou, e a Bíblia diz, não quis e não comeu. Parece que eu vejo Davi chorando e dizendo, Deus, esse negócio era comigo, a criança é inocente. Faz um milagre, traz ela de volta. E a Bíblia diz que por 7 dias ele orou. 7 dias jejuou. 7 dias não comeu. Mas no 7º dia, a criança morreu. Quando a criança morreu, agora entra o problema. Porque os servos de Davi estão dizendo, o que a gente vai falar agora? Se a criança viva, tentou ajudar, não comeu, não bebeu e ficou aí nessa situação, chão, boca no pó. Quando a gente falar que a criança morreu, ele vai fazer uma loucura. Em outras palavras, você imagina o que eles estavam dizendo, né? Ele vai cometer um absurdo. Que absurdo seria esse? Talvez um suicídio. Ele vai fazer alguma coisa contra ele. No original está fazer algo contra si. Olha o medo que eles têm. Não vamos falar. Mas Davi é tão inteligente que quando viu o cochicho, ele perguntou, a criança morreu? E eles responderam, morreu. Quando eles disseram isso, Davi tomou uma decisão. A decisão que ele tomou foi de se levantar. Porque você pode chorar, fazer o que for, campanha, clamar por misericórdia, mas precisa entender a soberania de Deus. Deus é soberano na sua decisão. Ele se levanta do luto, e a Bíblia diz que ele vai se banhar, vai trocar de vestes, vai ungir a sua cabeça, e vai entrar na casa de Deus para adorar, porque a questão do luto é uma questão de escolha. Você pode escolher ficar no chão prostrado e parar a tua vida para nunca mais continuar, ou você sacode a poeira e fala para si mesmo, eu vou continuar, eu vou seguir em frente, eu vou dar a volta por cima. Se Deus não quis, esta é a vontade soberana, mas eu me levantarei e vou adorar a Deus. Eu sinto uma autoridade de Deus. Eu sei quando eu prego, quando eu ensino, mas sei quando eu profetizo. Tem uma autoridade nesse altar, e Deus manda dizer a alguém, está na hora de se levantar desse infortúnio, está na hora de se levantar deste luto, está na hora de se levantar do caos. Levanta, alegra teu rosto, o coração alegra, formoseia o rosto. Levanta, levanta, levanta e comece a adorar. Tu estás na casa de Deus, tu estás na casa de Deus, tu estás na casa de Deus. Por favor. Até quando você ficará prostrado por conta de um acontecimento que te marcou negativamente? Escute, eu preciso encerrar. A psicologia fala de uma depressão chamada depressão reativa, que são depressões que vêm por conta de acontecimentos, mortes, traições, frustrações, e as pessoas desenvolvem uma enfermidade na alma, porque não conseguem superar o problema. Mal sabem essas pessoas que a ciência diz que uma grande parte das doenças mortais vem por conta de questões emocionais mal resolvidas. Qual é o interesse do diabo? É que você fique no chão, é que você desista da vida, é que você pare a sua vida por causa do que você passou. E Davi está me dando uma lição e lhe dando uma lição, independente do que aconteceu. Se o problema é consequência de pecado, se o problema é uma provação, se o problema é uma fatalidade, levanta do chão, sacode a poeira e segue em frente. Maior é Deus que está na tua vida e vai te ajudar. Eles disseram, Davi, nós não entendemos nada, a criança viva não comeu, não bebeu, ficou chorando no chão. Agora que a criança morreu, vai se levantar e
adorar, ele diz: eu não posso, ela não pode vir a mim, eu que irei a ela. Em outras palavras, ele está dizendo, no sentido da vida, ela não volta, mas eu estou caminhando na direção dela, para o mesmo lugar, para a eternidade, para viver junto na eternidade. Mas enquanto isso não chega, eu vou me manter de pé, eu vou retomar a minha vida, eu vou dar a volta por cima. E eu encerrarei dizendo que depois que ele volta do templo, a Bíblia diz que ele consolou a sua mulher Batseba. Escuta, Davi me dá uma lição, porque ele tem uma estrutura, mas a esposa não tem a mesma estrutura. E ele está me ensinando, quando alguém na família passar por alguma situação parecida, quem tem estrutura tem que dar estrutura para quem não tem. Ele consolou Batseba. E eu encerro dizendo, a decisão dele de seguir em frente foi tão verdadeira, que a Bíblia diz que ele entrou a ela, e os dois conceberam mais um filho. Olha o que diz 2 Samuel 12:24. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e ela deu à luz a um filho, e lhe deu o nome de Salomão. E este o Senhor amou, e enviou pela mão do profeta Natã, dando-lhe o nome de Gedidias, por amor do Senhor. Fica de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Eu recebo uma autoridade de Deus, porque vem vindo algo que o Senhor ama para a tua vida. Vem vindo algo que é recomeço de Deus para a tua vida. Vem vindo um Gedidias para a tua vida. Pastor, mas eu não quero ter mais filho. Não estou falando de filho, eu estou falando do que você precisa. Por amor do Senhor, vai nascer na tua vida um Gedidias. Vai nascer na tua vida um cumprimento de promessas. Eu não tenho mais tempo, e as restrições sanitárias não permitem que a gente extrapole, mas eu preciso fazer o que Deus está me mandando. Aqueles que vieram aqui e precisam deixar algo que às vezes fica na mente como um empecilho para novas conquistas, sabe, decepções, amarguras, tristezas. Alguém te entristeceu, alguém falou mal de você, alguém te traiu, uma amizade que não foi sincera. Parece que alguma coisa, por mais que simples, está causando em você uma doença emocional. Diante dos seus desafios, tu não tem mais a mesma força, não tem mais a mesma capacidade. Até na adoração, na igreja, você não sente mais aquilo que sentia antigamente. Parece que o inimigo está usando situações para sufocar a sua vida. Se você acredita que hoje, espiritualmente, está acontecendo algo, se você acredita que hoje, quarta de libertação, se você acredita que Deus pode tirar esse peso, sabe, que luta contra você para você não ser feliz, se você acredita que neste ano você pode viver uma experiência maravilhosa de Deus, eu queria que você fizesse uma fileira aqui. Eu vou orar por você, porque Deus está me mandando orar por alguém. Talvez alguém pode dizer: pastor, mas eu tenho que ir aí. É uma escolha sua, porque eu não encontrei na Bíblia um milagre que não dependeu de atitudes. Jesus sempre fez milagres. Isso, mantenha a distância, é uma fileira. Abre assim para lá, ó. Nós temos corredores, tem corredor lá na ponta, sempre bem distantes. Eu só quero a sua atitude profética, atitude de querer, ó. Tem espaço ali, espaço perto do banner. É só você que sabe como está a sua vida. E hoje nós vamos orar agora, e eu só quero uma coisa de você: que você libere uma adoração verdadeira. Eu não quero que você faça uma oração, eu vou dizer não. Eu quero só que você adore. Eu irei orar por você. Eu só quero que você libere o que está preso na tua alma,
aquilo que o inimigo está tentando impedir há muito tempo. Arabaia Sharamahas. Fecha os teus olhos e ore comigo agora. Adore ao Senhor. Fecha os teus olhos e ofereça. Como Davi, o Espírito de Deus desce aqui com cura. vou me prostrar. Ele adorou naquela situação. Eu te convido, independente do teu problema, oferecer uma adoração sincera. Será que pode ser assim? Deus está começando a mover vidas aqui. Eu estou vendo Deus curando pessoas de bloqueios emocionais. Recebe graça de Deus hoje. Enquanto você adora, Ele visita a tua casa, Ele visita a tua família, os teus filhos, Ele visita a tua história, Ele visita a tua chamada. Adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, abre a boca para adorar. Tem uma autoridade na quarta-feira de libertação, e Deus está arrancando de você este sofrimento, esta angústia, esta tristeza. Vai embora. Tu és escolhido de Deus. Tu és escolhido de Deus. Tu és escolhido de Deus. Entra agora, entra no templo para adorar. Ele entrou para adorar. Irmã, põe a mão na cabeça dela, por favor. O Espírito de Deus vem sobre ti. Deus diz que é tempo de vivenciar coisas novas. Receba uma ajuda de Deus, porque Ele entra nesta casa para te ajudar. Eu vejo Ele tirando um peso dos teus ombros. Eu vejo Deus colocando sobre você um fardo suave. Ai do com e alehau e calassúria. Receba hoje, mulher, libertação deste problema, porque Deus vai te fazer cantar o hino da vitória. Recebe um abraço de Deus. Amou o seu coração, que Deus curou a sua Curou. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador Tem milagre te esperando. faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue e adora, porque sabe que sua adoração. Levante a sua mão para me entregar o microfone. Segura um minutinho. Levante a sua mão, por favor. Você pode chacoalhar ela assim. Chacoalhar as mãos significa que você está debaixo de uma chuva de bênçãos. Deus está fazendo chover sobre a sua vida. Agora eu quero que você repita comigo uma palavra profética para a tua vida. Diga assim: eu irei, mais forte, eu irei me levantar ante ao problema. Eu irei adorar, e o Senhor me dará por amor do seu nome. Receba sobre a tua vida, receba sobre a tua vida, receba sobre a tua vida. Dia de dias, por amor do Senhor, por amor do Senhor, por amor do Senhor. Não importa a situação, adore, adore.